Se os freios a disco vieram como evolução para os automóveis, por que ainda vemos freios a tambor em diversos carros? Você vai descobrir no vídeo de hoje o motivo. Mas antes, desce a tela e se inscreva no canal. Deixe o seu like para eu continuar fazendo vídeos como esse. Vou dar um tempinho para você fazer isso. O freio a disco foi uma evolução nos automóveis, mas nem tudo é apenas vantagem nele. Na verdade, o freio a tambor possui certos benefícios difíceis de serem superados. Em qualquer veículo, o tamanho do sistema de freios, o diâmetro do disco ou o tambor, é limitado pelo vão interno das rodas. Aliás, um dos principais motivos para o aumento dos aros de rodas, além da questão estética, foi a necessidade de freios maiores, pelo crescimento da potência e da velocidade máxima dos veículos nos últimos anos. Os freios convertem energia cinética em calor, por meio do atrito. Foi aí que os freios a disco se encaixaram como luva aos carros de passeio, pois o grande problema de um sistema de freios é dissipar o calor acumulado durante a frenagem. Nesse aspecto, por estar exposto ao ar e até com ranhuras e fendas no caso dos discos ventilados, que é até comum nos dias de hoje nos carros, o freio a disco consegue dissipar o calor para o ar ambiente de forma muito mais rápida e eficiente que o tambor. Por outro lado, freios a tambor têm uma área de contato do material de atrito, a lona, muito maior que discos, que permite gerar um torque de frenagem muito mais alto. É por isso que ainda se adotam tambores em veículos comerciais e de carga no eixo traseiro. O freio traseiro em frenagem de emergência, em uma picape com carga máxima, é maior que a do freio dianteiro por conta do peso. Em caminhões, nem se precisa falar. Outra vantagem do tambor é a simplicidade para a integração do freio de emergência ou freio de estacionamento. Algo um tanto complicado em freios a disco, pois se precisa de um mecanismo complexo. Muitas vezes se recorre a uma pinça separada ou mesmo a um freio a tambor interno no cubo, só para fazer isso. Ou seja, o tambor é um sistema mais barato. Em carros de menor potência, o freio a tambor traseiro é escolhido tanto pelo fator de custo quanto pela pouca atuação desses freios traseiros. Um hatch pequeno, por exemplo, tem torque de frenagem em torno de 10% no eixo traseiro, ocasião em que o peso se desloca para frente. O valor passa a casa dos 20% mais ou menos em sedãs médios. Até certo ponto, poderia-se considerar o freio traseiro desprezível, mas ele é importante. Ele é importante para o controle direcional do carro numa frenagem. Caso o carro não tivesse freios traseiros, a traseira dele ia sambar quando você fizesse uma frenagem de emergência. Mas então, por que adotar freio a disco na traseira dos carros? O motivo é o tempo de resposta. Como as sapatas estão afastadas do tambor por molas, no caso do freio a tambor, há um certo retardo nesse sistema até que o fluido de freio as movimente e aplique a pressão necessária. Em um hatch pequeno, essa diferença representa algo em torno de 2 metros na distância total de frenagem a 80 km por hora. Então, o disco traz maior segurança, mas não pela capacidade de frenagem, sim pelo tempo de resposta. Brasil! O vídeo fica por aqui.
Lembro vocês que todos os vídeos do meu canal estão organizados por temas na minha playlist, então não deixe de conferir a playlist do canal, até para ver outros vídeos técnicos como esse. Agradeço também quem puder se inscrever no canal para receber a notificação dos próximos vídeos. Tem vários vídeos sobre carro que eu estou produzindo. Até a próxima!